Senhoras e senhores, o que nós temos aqui? Nós temos a bandeira da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945. Com que objetivo? A maioria das pessoas, diante dessa pergunta, tem uma resposta pronta. O principal objetivo da ONU é garantir a paz. Muito bem, garantir a paz. Aí um esboço, um desenho de Pablo Picasso. Garantir a paz. Mas será que de fato essa é a missão da ONU? Porque vamos pensar um pouquinho. Se a missão da ONU é garantir a paz, ela fracassa. Porque nós temos guerras em praticamente todos os continentes no mundo hoje. Então, a missão da ONU qual é? Garantir a paz? E se eu disser que não? E se eu disser para você que a missão da ONU é garantir a dignidade humana? A missão da ONU é garantir o cumprimento dos direitos humanos. A ONU entende que se ela vier a cumprir os direitos humanos, fazer cumprir os direitos humanos, ela terá dado uma importante contribuição no sentido da paz. Mas vamos lá, vamos voltar à nossa pergunta. Qual é a verdadeira missão da ONU? Garantir a paz? Ao final dessa aula, nós vamos também responder mais esse questionamento. Vamos dar uma visão bem crítica disso. O que é a ONU? A ONU é formada por alguns órgãos, alguns organismos importantes. Nós temos aqui o presidente da ONU. A ONU tem presidente? Tem, o presidente da ONU. O presidente da ONU é esse coreano que aparece na foto do lado do ex-presidente da ONU. Nós temos o presidente da ONU hoje, que é o presidente Ban Ki-moon. Ban Ki-moon é um coreano do Sul. Por que o Ban Ki-moon é um coreano do Sul? Porque a Coreia do Norte não faz parte da ONU. A Coreia do Norte está sob sanções econômicas impostas pela ONU. O presidente Ban Ki-moon, que é o presidente da ONU, como é que ele é escolhido? Ele é escolhido, evidentemente, ele é eleito num sistema de rotatividade. Há uma rotatividade entre os continentes. E o presidente Ban Ki-moon é escolhido, é eleito presidente. Ele tem mandato de quantos anos? Durante quantos anos ele será presidente da ONU? Por 5 anos. Podendo esse mandato ele podendo ser reeleito por mais 5 anos. Então ele poderá ficar lá por 10 anos. O presidente Ban Ki-moon está aí no seu 4º ano de mandato. Ele é um homem muito discreto, né? A gente muito pouco ouve falar dele. Do lado dele, nós temos ali o negro Kofi Annan, ganês, lá de Gana, africano, que ficou 10 anos na ONU. Ficou 10 anos na ONU. E o presidente Kofi Annan é uma celebridade, é um homem que viaja pelo mundo inteiro, dando palestras. Esse ano participou do Fórum Econômico Mundial também lá em Davos. A ONU, então, ela é formada por 2 órgãos principais. O primeiro deles, você vê aí no alto da foto, que é a Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, nós temos representantes de todos os países membros da ONU. E o que se faz nesse prédio bonito ali, naquela sala gigantesca com aquele monte de gente ali? O que se faz ali, gente, é discutir tudo sobre tudo. Ali se discute meio ambiente, ali se discute clima, ali se discute saúde, ali se discute taxa de nutrição, ali se discute absolutamente tudo, economia, contratos, tudo. Tudo que diga respeito à humanidade. Pois muito bem. Nesse aspecto, quem manda na ONU? Ban Ki-moon, que é o presidente da ONU? Eu não diria que não. Quem manda na ONU, na verdade, são eles. Eles quem? Esses 5 aí. Que 5? Olha aí, gente, olha as bandeiras. Nós temos, então, algumas imagens para representar quem manda na ONU. Quem manda na ONU é o Conselho de Segurança. Cuidado para não confundir. O Brasil, nesse momento, faz parte do Conselho de Segurança da ONU e não está aí representado. Por que não? Porque o Conselho de Segurança ele é formado por membros permanentes e membros rotativos. Nesse momento, o Conselho de Segurança da ONU tem como membro permanente 5 países. Quais 5? Então nós temos aí algumas bandeiras e algumas alegorias, digamos assim, para representar esses países. Eu tenho a Inglaterra, a Rússia, a China, os Estados Unidos e a França. Você pode observar que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU não são os membros do G7. E há membros do G7, como o Canadá, por exemplo, como a Itália, que não fazem parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Então, quem faz parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente é a França, a Rússia, a China, a Inglaterra e os Estados Unidos. Esses países, o que eles têm em comum? É aí que está o detalhe. Eles são os países mais poderosos da ONU. O que 195 países, de certa forma, resolvem lá na Assembleia Geral, esses países aí, que são os países com assento permanente no Conselho de Segurança, eles têm poder de veto.
Eu havia dito para vocês que o Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU como membro rotativo. Qualquer país que faça parte da ONU como membro rotativo não tem poder de veto. Ele fica lá dentro do Conselho de Segurança, mas assistindo às decisões soberanas desses 5 países. Então, o que esses países têm em comum? Em comum, eles têm o poder de veto. Então, aquilo que decide de maneira colegiada aos 195 países, eles vetam. E aí você me pergunta, puxa vida, Paulo, mas se é assim, para que ONU? A ONU perde a importância por causa disso? Vamos com calma. A resposta virá no seu devido tempo. Outra coisa importante, o que esses 5 países têm em comum? Esses 5 países têm em comum serem possuidores da bomba atômica. E mais, não apenas isso. Além de serem eles possuidores da bomba atômica, não os únicos, é bom lembrar que o Paquistão tem bomba atômica, Israel tem bomba atômica. Então, a questão não é que eu não disse que eles são os únicos possuidores de bomba atômica. Eu disse que eles têm em comum o quê? Serem possuidores da bomba atômica. E além disso, eles têm mais uma coisa em comum. Eles são os 5 maiores vendedores de armas do mundo. Vamos repetir isso? Os 5 países que têm poder de veto na ONU são os 5 países que mais vendem arma no mundo. O que isso significa, gente? Se a missão da ONU é garantir a paz, se os caras que mandam na ONU são os maiores vendedores de arma do mundo, não sejamos inocentes. A missão da ONU, na verdade, é garantir a paz? Pois é. E para dar um pouco mais de impacto a tudo isso que nós estamos dizendo, eu trouxe para vocês aqui uma notícia de jornal, que é uma notícia do dia 14 de janeiro de 2008. E olha só, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, fez em 2008 sua primeira visita à Arábia Saudita. Coincidindo com a visita, nada demais, uma mera coincidência, o Departamento de Estado entregou para a Arábia Saudita 120 milhões de dólares em armas. 120 milhões de dólares em armas. Mas peraí, 120 milhões é muito dinheiro, não é não? Esses 120 milhões era uma pequena parte dos 20 bilhões que os Estados Unidos tinham vendido. Então deixa eu ver se nós estamos entendendo. Quer dizer então que os Estados Unidos vendeu para um país árabe muçulmano, inimigo de Israel, 20 bilhões de dólares em armas. Um país que faz parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, que tem a missão de garantir a paz, vendeu 20 bilhões em dólares para os árabes muçulmanos? Exatamente. E Israel? Israel reclamou. É claro que Israel reclamou. Israel reclamou porque o que ele assiste? Assiste os Estados Unidos entregar mísseis Tomahawk e Patriots para o seu inimigo. Agora, o que você acha que Israel teve que fazer? Comprar 20, 25, 30, 40 bilhões em armas dos Estados Unidos para se proteger da Arábia Saudita? E aí, qual que é a pergunta? Qual é a missão da ONU? Garantir a paz? Pois é, senhoras e senhores. Então nós temos que ter um olhar com um pouco mais de crítica, com um pouco mais de percepção. E outra coisa que eu já fiz um alerta a vocês aqui. Nós não podemos querer entender as atualidades, nós não queremos pretender entender a economia e a política internacional e mesmo a política nacional dos pontos de vista da moral comum. Eu não estou dizendo que você tenha que rasgar a sua percepção de moral e jogar no lixo, não é isso não. O que eu estou querendo dizer é que se você só vai entender toda essa dinâmica, toda essa lógica, a partir do momento em que você mas que você tenha a percepção da lógica do capitalismo. O que prevalece aqui são os interesses econômicos. O que prevalece aqui não é a moral comum do homem comum. Então, se você for nessa percepção, nesse caminho, você não vai dar conta das atualidades, não, né? Então, você tem que perceber que os interesses do Estado, muitas vezes, estão acima dessa percepção da ética comum, da ética, né, mais normais daqueles, de todos os seres humanos.